Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao Reinoncast, o podcast onde a gente conversa sobre vida, propósito e visão de reino de uma forma leve, descontraída e humorada. É um privilégio ter você inscrito em nosso canal. Quero cumprimentar também o meu amigo Pastor Adlas. Meu irmão, é sempre uma honra. Estamos juntos nesse projeto. Quero cumprimentar o nosso convidado, que vai estar enriquecendo essa conversa. Eu quero cumprimentar você pelo carinho de estar nos ouvindo. Muito obrigado. Já se inscreve aí no nosso canal, mande para mais pessoas, porque você vai estar mostrando para a plataforma que o nosso conteúdo é relevante e, de fato, é. Eu quero mandar um abraço especial hoje para o meu irmão, o Jean Ferreira, que ele me ajudou. A gente está com um setup diferente. Uau, show. Estamos de áudio novo. Audi não a marca do carro ainda, mas a gente está de áudio novo. A gente está de microfones novos de podcast. Quando eu falei para o Adlas que a gente ia começar esse projeto, era com a cara e com a coragem. Foi? Antes feito que perfeito. A gente vai começando do jeito que dá. E aí, no meio do caminho, a gente vai melhorando. Então, já no terceiro episódio aqui, a gente já está com os microfones novos, estamos com captação nova, para honra e glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser perfeito, porque é para Deus. Tá bom? Então, glória a Deus por isso. Meus irmãos, desde já, se inscreva em nosso canal. Nós temos hoje aqui 111 inscritos, David, em menos de um mês. Olha. 111. E qual é a nossa meta? A nossa meta é, até o 4º episódio, ou seja, em um mês, nós temos pelo menos 200 inscritos. Então, gente, vai lá no microfone, no celular do teu filho, melhor dizendo, vai lá, inscreve lá, baixa lá o YouTube, vai lá, talvez ele já tenha baixado, vai lá e se inscreve no nosso canal, põe ele como inscrito, pega o celular do marido, da esposa, pega o celular de todo mundo, dos colegas, na sala de aula, e você vai lá e se inscreve em nosso canal, Reinoncast, que toda semana vai ter conteúdo edificante. E por falar em edificação, gente, o nosso convidado especial, quero cumprimentar aqui o pastor André Cunha. Meu irmão, é um prazer ter você aqui, você que recebeu o nosso convite. Para quem não sabe, o André, né, ele é diretor escolar, o currículo dele é bem extenso, eu vou aqui resumir. Diretor escolar, graduado em Ciências Sociais, Processos Gerenciais e Pedagogia. Também tem pós em Sociologia, Psicopedagogia e Teologia Sistemática. O camarada é um clínico geral, David. André, é uma honra ter você aqui, meu irmão. Fique à vontade para deixar aqui já as suas felicitações e desejar boas-vindas ao nosso público. Primeiramente, pastor Adlas, meu amigo, muito obrigado pelo convite, o privilégio é todo meu amigo David. Obrigado. É uma honra, é um privilégio participar deste podcast, do Reinoncast, e eu quero dizer que eu já faço parte deste canal, já estou acompanhando e quero reforçar aqui o convite para que você participe também. E é uma honra estar aqui. Vamos lá para o nosso bate-papo, porque é sempre bom falar da palavra de Deus. Olha, gente, não perde tempo, já vai compartilhando, já vai mandando aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos de Facebook. Por quê? Porque hoje nós vamos falar, David, sobre o cristão moderno, a modernidade dentro da igreja. E claro, quando a gente conversava sobre esse assunto para criar esse conteúdo, veio em mente a primeira pessoa, quem? André. Por quê? Porque o André tem uma responsabilidade muito grande, apesar da pouca idade, deve ter aí uns 15, 20 anos só de ministério, mas ele tem uma responsabilidade muito grande e a gente chegou a esse consenso de que a pessoa com mais respaldo em falar conosco nessa conversa e gerar esse conteúdo para os nossos inscritos seria o André, né? O que nós propomos, André? Falar sobre a modernidade dentro da igreja ou o cristão moderno. O que de fato seria esse cristianismo moderno, esse crente moderno, essa igreja moderna? Porque logo de cara, quando a gente fala sobre modernidade na igreja, as pessoas logo entendem com o mundanismo,
né? Ou seja, a distorção das nossas crenças, valores e princípios cristãos, quando na verdade não é nada disso. Por exemplo, você está nos assistindo agora graças à modernidade que trouxe, né? A tecnologia, trouxe a internet, e através desse dispositivo, na TV, no seu celular, você está nos assistindo graças à modernidade. Então não venha querer dizer aquele papo furado de que isso daí é do mundo, quando que você está fazendo parte da modernidade. Então a modernidade também chegou na igreja, a modernidade pegou também os cristãos, e eu quero saber do nosso irmão, amigo, pastor André. Pastor, dá para ser crente e andar na moda, curtir tecnologia e rede social sem perder a essência, meu amigo? Ótima pergunta, vamos lá. Vamos bater um papo inicialmente pensando na expressão modernidade. Pensando do ponto de vista da história ou das ciências sociais, que inclusive é a minha área de atuação como professor de sociologia, modernidade é uma faixa da história. É aquele período da história que vem depois da Idade Média. Então, levando o termo no sentido mais literal, é uma parte da história que tem as suas características ideológicas, que tem as suas marcas, que tem pontos importantes. E esses pontos, esses valores, tem valores que estão respaldados na palavra, como tem valores que são contrários à palavra. Agora, como foi direcionada a pergunta, dá para a gente ampliar essa discussão pensando na moda. Vamos pensar na moda. A moda, inclusive, ela sempre está mudando, sempre está alterando. O óculos que eu estou aqui, por exemplo, eu sou da década de 90, o pastor tentou aí falar a minha idade, mas eu sou ali da década de 90, né? Mais precisamente, vamos revelar, eu sou do ano de 90. Aqui. Pronto. E o senhor? Prazer, 90 também. Então temos a mesma idade, eu tenho 35 anos, olha aí. Mas tudo isso para falar sobre a moda. Eu lembro que a minha mãe, nos anos 90, ela tinha uma armação como essa que eu estou aqui, né? Ela não era tão delicada, tinha esse formato mais sólido, mas eu lembro que no início dos anos 2000, saiu de moda esse modelo de óculos e era aquele modelo um tanto mais discreto. E agora a moda está voltando, né? Isso vale para o estilo do cabelo, da roupa, enfim. Mas um ponto legal para a gente discutir em relação à moda é quando ela surgiu, porque ela surgiu do desejo de diferenciação. Então, inicialmente, a roupa, a vestimenta tinha um caráter funcional, ou seja, eu utilizava a roupa para me adequar ao ambiente, está calor ou está frio. Essa ideia da moda hoje já está consolidada, então a pessoa que nasce, ela já nasce num contexto de moda, né? Mas ela surgiu no século XV com esse desejo de diferenciação. Então, trazendo para um bate-papo aqui mais teológico, pensando na palavra, eu responderia com outra pergunta, né? Esse meu desejo de diferenciação vai em qual direção? No sentido de honrar a Deus ou no sentido de ostentação? Eu acho que vai por aí, né? Então, respondendo de forma objetiva, dá para ser cristão e andar na moda, desde que esta moda não contrarie a palavra. Tem pelo menos 2 textos no Novo Testamento. Eu posso fazer leitura de 2 textos? Claro. Tem 2 textos no Novo Testamento que dá para auxiliar a gente a pensar nesse sentido, que fala de vestimenta de uma forma mais direta, né? O primeiro está lá em 1 Timóteo 2, verso 9, que diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Tem gente que pega esse texto aqui e entende que Paulo está fazendo uma proibição de alguns acessórios ou estilo de roupa, quando, na verdade, o que está aqui no contexto é o pecado da ostentação. A orientação aqui é a modéstia. Então, voltando à pergunta, é possível ser crente, ter a essência de servo de Deus e andar na moda? Sim, é claro. Se eu estou andando em modéstia e pudor, essa moda não está contrariando o princípio da palavra, então é totalmente possível, né? E tem um outro texto ainda em 1 de Pedro, capítulo de número 3, que também vai falar nesse mesmo sentido. Então, eu não vejo a Bíblia Sagrada proibindo algo nesse sentido, perfeito, né? De estar com a roupa que é mais utilizada naquele contexto, mas a Bíblia fala, assim, do pecado, da falta de modéstia ou da sensualidade. Então,
pensando na moda, essa seria a nossa reflexão. Eu entendo que há duas mentes. Quando a gente vem para trazer para década de 90 para cima, já vai entrar aqui em 97, que é o meu ano, a gente começa a querer, de fato, trazer coisas novas para a igreja, tecnologia, que se a gente for pegar a tecnologia de 2000 para 2015, 15 anos de diferença, muita coisa mudou. Muita coisa mudou, de fato. Então, a tecnologia avançou muito. E eu entendo o lado das pessoas que são mais conservadoras, dos pastores, dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. Toda vez que a gente começa a criar alguma coisa, a aparecer coisas novas, vai ter uma barreira, porque vamos ver, esperar para ver se isso realmente é válido, é útil, vai ser usado para a glória de Deus, ou se vai ser usado simplesmente para minha glória, né? Para a minha ostentação. Ostentação. Como volta ao debate da modéstia ali. Perfeito. Porém, existe uma linha tênue entre ser muito radical para um lado e muito radical para o outro também. Sim. E aí eu acho que o perigo está aí, né? Porque a gente tem que saber podar. Por exemplo, se a gente for pegar a rádio, esse programa que está acontecendo aqui, o podcast, essa conversa que está tendo aqui, se a gente fosse colocar isso antigamente, os nossos pais e os nossos avós criticavam TV, rádio. Isso aí é coisa a marca da besta. Eu ouvi muita gente dizer isso. Então, eu acho que assim, a gente deve ter um cuidado com toda a inovação. Esse é o meu ponto de vista. Um cuidado com toda a inovação. Porém, a gente não pode fechar os olhos para isso, porque essa conversa aqui vai edificar muita gente. Sim. E a gente está utilizando tecnologia, ciência. Perfeito. E por falar em tecnologia, por exemplo... há dois tipos hoje de cristãos, né? Aqueles, claro, mais modernos e aqueles mais conservadores. O mais moderno, ele vai, pastor André, para a igreja, o mais moderno vai para a igreja com um tablet onde ele tem todas as ferramentas, todos os aplicativos. Lá ele tem a Bíblia, lá ele tem a harpa, lá ele tem o esboço da mensagem, lá ele tem tudo que ele precisa ali no tablet, né? Em contrapartida, o mais conservador, né, já leva a sua Bíblia, já leva a sua harpa, já leva o esboço da mensagem, já leva as fotos, né, por quem tem orado e etc. O que vocês acham acerca desse contraste, né, entre o moderno e o conservador? Você acha saudável para o cristão andar sem a Bíblia, o livro? Vocês acham saudável para nós cristãos andarmos somente com os dispositivos agora, dispositivos móveis, seja celular, seja tablet? Ou você acha que essa modernização impacta, André, David, de forma direta ali a vida do irmão que aceitou Jesus? Você acha que eles vão olhar e vão dizer, poxa, será que a gente não está errando em não andar mais com a Bíblia? Bom, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Eu, particularmente, gosto e ando com a minha Bíblia, inclusive, para pregar. Mas olha que interessante. Os esboços ou alguma anotação que eu tenha, eu carrego também o meu Kindle. Então, a gente precisa entender a tecnologia como uma aliada e como uma ferramenta. Perfeito. Se é uma ferramenta, eu posso utilizar aquela ferramenta para a glória de Deus e para a minha própria edificação e edificação dos irmãos, do corpo de Cristo. É o exemplo deste canal, deste podcast, a tecnologia sendo utilizada para a edificação e para a glória de Deus. Então, acho que é uma questão de equilíbrio. Mas um ponto que a gente deve entender é assim, nós não devemos, vou usar uma expressão aqui, demonizar a tecnologia. Show. A gente tem que entender de uma forma bem clara aqui. O que é tecnologia? Tecnologia é uma extensão da capacidade humana. Por exemplo, o ser humano, os mais rápidos aí, consegue chegar a determinada velocidade. Com um carro, com uma motocicleta, eu consigo ir além. Eu tenho uma limitação na minha força. Alguém que trabalha ali na construção com um trator, ele está usando tecnologia. Então, aquela força dele é expandida. Então, se nós entendermos que tecnologia é a extensão da capacidade humana, eu não vou ter dificuldade em
aceitar a tecnologia para a glória de Deus. Inclusive, vamos trazer uma provocação interessante aqui. Bora. Na própria palavra a gente percebe tecnologia. Uau. E por que tem tecnologia na palavra? A gente tem que quebrar o conceito que tecnologia só é o que vai na tomada. É um ponto errado. Ah, sim, né? sim. Uhum. Tecnologia não é só o que vai na tomada. Se a gente pensar nesse ponto. Tudo que vai melhorar, que é uma extensão da minha capacidade em velocidade, raciocínio, o caso do computador, da internet, tudo que é uma extensão que vai favorecer minha capacidade é tecnologia. Show. Então vamos imaginar, Arca de Noé, tem tecnologia ali? Ah, mas não tem nada ligado na tomada. Aquilo é tecnologia. É tecnologia. É tecnologia. O conhecimento na agricultura que Abraão tinha é tecnologia. É tecnologia. Então, Show. eu entendo que essa desconfiança que boa parte do público evangélico pode ter em relação à tecnologia também existia, eu entendo assim, no passado. Não, agora se faz agricultura dessa forma. Não, mas eu aprendi com os antepassados. Então, eu creio que essa desconfiança com o novo, não saber lidar com o novo e partir pela crítica, não é uma característica apenas do nosso mundo. Eu vou mostrar algo que Jesus fazia, que eu não sei se o termo tecnologia seria o termo mais correto, mas era algo muito científico. Por exemplo, se vocês perceberem, porque é mais a minha área, né? Eu sempre mexi com instrumento, som, a parte de música eu entendo bastante. Porque eu estou envolvido nisso desde quando nasci, minha tenridade eu já estava envolvido nisso. Uma coisa que Jesus fazia, e vocês que são exegetas aí, teólogos, enfim, exímios pregadores da palavra de Deus, vocês vão estar comigo nessa. Vocês já perceberam por que os PAs da igreja, que são as caixas que estão em cima, elas ficam em cima? Vocês já pararam para perceber ou não? Porque se elas ficassem embaixo, o som morreria facilmente no nosso corpo. E o nosso ouvido está em cima. Então, a caixa ela precisa estar em cima, certo? Isso é básico de som. Então, o que Jesus fazia? Porque não dava para ele sair, não tinha som, não tinha caixa, não tinha microfone, mas ele precisava falar para uma multidão. O que ele fazia? Ou ficava no topo ali do monte, ou ele ficava em cima dos barcos. E o vento, ele utilizava o vento a favor para levar a mensagem. Então, é ciência isso. Muito Sim, e é o que a gente utiliza hoje, só que de forma muito mais tecnológica. Mas ele utilizava essa estratégia para que as pessoas conseguissem ouvir. O próprio Areópago também, onde Paulo discursou, o formato ali não tinha energia elétrica, mas a estrutura arquitetônica propiciava ao orador que a voz dele fosse amplificada e chegasse até o camarada que estava lá. Então, tudo isso é tecnologia. É tecnologia. Né? Só que ela vai se modernizando ao ponto de hoje você apertar só um botão e a comida está pronta. Exatamente. Ao ponto de você apertar só lá, baixar um aplicativo no seu celular e você ter ali supermercado, você ter ali livros. Então, sobre a minha opinião sobre a Bíblia, só voltando ao ponto que a gente vai passar sobre esse assunto, você perguntou se a Bíblia ela seria interessante. Eu acredito que a Bíblia, papel, eu acho que ela vai passar daqui a um tempo. Se a gente, sei lá, for daqui uns 50 anos, talvez não exista mais esse estilo de livro mesmo. Você acha, David? Eu acho que pela tecnologia, porque tá muito fácil. Tu acha que a tecnologia vai engolir o livro físico? Eu acho que sim, pelo passado. Se a gente for ver o papiro, foi tudo sempre evoluindo. E hoje a gente tem tecnologia muito na nossa mão. Agora, se por preferência, eu ainda amo a minha Bíblia. Sim. Eu amo estar com a minha Bíblia, ler, enfim. Mas eu creio que isso é uma tendência que vai passar, porque hoje a gente olha com a nossa visão. Mas se a gente fosse olhar lá atrás, por exemplo, tinha filme que falava sobre o futuro, que era loucura. Era loucura. E a gente vê um monte de coisa hoje. Está faltando um carro voar. Mas a gente tem muita coisa. E que antigamente seria uma coisa impossível. E eu, assim, eu não acho que é uma coisa que eu quero que mude. Mas eu acho que vai mudar pelo tempo, entendeu? A questão da Bíblia. O pastor André falou sobre usar as ferramentas como aliado, né? E não como tropeço. Aí eu lembrei da história do irmão que pediu que o pregador pediu para ele assim, olha, você que tem a sua Bíblia, seja no aplicativo ou seja física,
Abra sua Bíblia em Abacuque. Aí o irmão entendeu o Facebook. É uma piada se vier sem graça, mas sobre é esse verdade. assunto, eu ainda prefiro a Bíblia para um culto, uma igreja, uma coisa que está na nossa casa, né? A gente pega lá. Que a Bíblia, a gente tem a Bíblia ali. A gente vai só folheando. Se a gente puxa o WhatsApp, a gente puxa o celular, a gente vai ter WhatsApp, vai ter Instagram. Distrações, sim. Então eu acho que não é uma coisa para um momento que a gente está cultuando a Deus. Eu ainda prefiro o bom e velho livro que a gente leva e lá tem os 66 livros da Bíblia. Eu prefiro. Pronto. Mas eu gostei muito dessa primeira pergunta e o David falando agora da Bíblia. Não faz sentido ser contra só por ser contra a tecnologia, porque se a gente parar historicamente, a Bíblia Sagrada ela foi favorecida nesse sentido com o avanço tecnológico, Sim. com a invenção da imprensa, com Gutenberg. Então, é um ponto importante para a gente refletir o que e mais não favorece... só a crítica pela crítica, mas entender como instrumento. É uma ferramenta que eu uso para a glória de Deus ou não. Perfeito. Gente, vocês perceberam que nós temos hoje aqui, além de vários equipamentos novos, inclusive o pastor André está nos dando a honra de fazer essa estreia, né, dos fones e microfones, né? Glória a Deus por isso, a tendência é melhorar. Também melhoramos aqui a recepção do nosso convidado, né? O pastor Auri disse, poxa vida. Aí ele vai voltar outra vez. Vai voltar outra vez, vai ser melhor, viu? Então, nós hoje aqui, né, estamos podendo proporcionar ao nosso convidado um lanche, um refri, enfim. Gente, a tendência, André, é ir melhorando com o passar do tempo, viu? Então, vocês não se acanhem, não, em querer comer. O André nos bastidores diz, pastor, é que eu como devagarzinho mesmo, por ali. Mas vocês também que estão nos assistindo, não estranhem não, tá bom? O fato de nós termos aqui um lanche, porque a conversa vai rolando e a gente vai conversando, vai se alimentando da palavra e vai se alimentando também aqui desse pão recheado. Mas vamos lá, partir também para o que interessa. Segunda pergunta, agora aqui para os nossos irmãos. E você que está nos assistindo, gente, deixe seu comentário, o que você acha, seu ponto de vista, né? Não custa nada, gente. Você ir aí, ó, deixa aí no chat, deixa aí nos comentários, tá bom? E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta esse vídeo, porque assim a plataforma vai entender que esse vídeo é bom e vai expandir e vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Mas, André, me diz uma coisa, meu irmão, em que momento essa expressão ser moderno começa a virar mundanismo e onde é que está esse limite? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, essa palavra mundo, ela tem vários significados, né, no Novo Testamento. Tem o mundo no sentido de criação, então, dessa forma, Deus criou o mundo. Tem também mundo no sentido de pessoas que estão presentes na Terra, como em João 3,16, Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas que estão neste mundo, mas nós temos também, daí vem a expressão mundanismo, mundo no sentido de valores, no sentido de ideias, de tudo aquilo que é contrário a palavra de Deus. Tem um texto lá na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, que fala de uma forma muito clara para nós não amarmos o mundo e nem o que no mundo há. Agora, avançando nessa discussão, para a gente ter um filtro, porque acho que aí a pergunta foi nesse sentido de saber o filtro, né? Até que ponto é modernidade ou essa modernidade está entrando no sentido de um mundanismo? Bom, de uma forma objetiva, aquela ação ou aquela ferramenta que eu estou utilizando, este caminho que eu estou entrando, que eu entendo que faz parte da modernidade, glorifica a Deus ou não glorifica? Está de acordo com a palavra ou não está? Mas eu quero avançar aqui a discussão para um ponto que na teologia a gente chama de questões adiáforas. O que são essas questões adiáforas? São ações ou coisas que fazem parte da nossa rotina, mas que não necessariamente nós vamos encontrar uma orientação específica na palavra. Como, por exemplo, beber refrigerante ou não? Utilizar a internet ou não? Assistir uma série em uma Netflix ou não? Nós não vamos encontrar. Então, nós chamamos isso aí de questões adiáforas. Perfeito. E nesse direcionamento dá para a gente ter um filtro. Porque aqui vamos direcionar... Dentro da sua pergunta, só um ponto.
dentro da sua colocação. A questão do culto, da liturgia do culto, estaria dentro dessa questão que você colocou também? Porque a gente não tem um modelo de um culto que nem nós fazemos hoje. Sei lá, começa assim e termina assim. Termina assim. Né? Estaria dentro dessa questão? Tipo assim, porque hoje a gente tem toda uma liturgia que a gente vem dos nossos pais, enfim, e a gente tenta manter o máximo dessa liturgia, certo? Estaria dentro dessas questões aí, ou não? É mais uma questão institucional? Tem dois pontos aí. Em relação ao culto, desde o Antigo Testamento a gente tem o seguinte princípio: quem é adorado é Deus, então ele define e determina como ele quer ser adorado. Isso fica claro lá em Êxodo, por exemplo, na construção do tabernáculo. Mas pensando no Novo Testamento, a gente não vai encontrar um manual do obreiro no sentido de abra o culto desta forma, conduza daquela forma, mas nós temos princípios. Então, por exemplo, nas epístolas paulinas, a gente tem orientações ali, um tem salmos, outro tem cântico, questão da oração. O culto deve ser racional, ponto. Exatamente. E em Atos dos Apóstolos, a gente encontra também algumas narrativas do povo de Deus reunido, e aí a gente entende que tem alguns princípios, né? Comunhão, adoração, palavra e que Deus seja glorificado. Agora, tem questões da nossa vida prática, na rotina, e aqui eu quero me direcionar até ao público mais jovem. Eu lido muito com adolescentes e jovens, e boa parte das perguntas dos jovens é se pode ou não pode. Porque boa parte dos nossos jovens entendem que o evangelho é uma lista daquilo que pode ser feito ou não pode. Ele não entendeu nada ainda. Não seria a graça, né? Seria o tempo da lei. Exatamente. Mas muita gente vive de uma forma, inclusive, infeliz, pastor Adlas, porque não entendeu a doutrina da graça ainda. Por causa desses tabus Exatamente. Criados por homens e que tornaram suas experiências pessoais uma doutrina. Exatamente. Então ele entende que é uma lista. Não, eu aprendi que eu não posso assistir a Netflix, eu aprendi que eu não devo usar este boné. Só que o evangelho ele vai muito além disso. Por isso que eu citei até uma expressão mais técnica, a questão adiáforas, mas que, embora seja técnico, faz parte da vida principalmente do novo convertido, do adolescente, do jovem. Pode ou não pode? Então tem algumas perguntas que a gente pode fazer. Em primeiro lugar, a questão da consciência. Né? O que a minha consciência, à luz da palavra, não é aquela questão se eu estou me sentindo bem ou não, porque aí é a questão do relativismo. Mas à luz da palavra, a minha consciência está me acusando? Em segundo lugar, aquela ação traz edificação para a minha vida espiritual e para o meu próximo? Segunda pergunta importante. Terceira pergunta, glorifica a Deus? Aí é um filtro muito importante também. Glorifica a Deus? Um dos mais importantes. Né? Um dos mais importantes. E um quarto elemento, aquilo vai me escravizar? E aqui já é um ponto muito interessante. Vamos pegar um videogame. Vocês gostam de videogame? Eu particularmente Ou era gosto. mais do passado? A gente eu no passado, meu irmão, amanhecia. Muito bem. Nós vamos encontrar na Bíblia, não jogarás videogame? Não acho. Não vamos encontrar. Agora vamos imaginar que eu, André, uma hipótese, entendo que se eu entro nessa rotina, aquilo vai me escravizar. Eu não tenho um controle. Eu não vou fazer a mordomia do meu tempo, eu vou prejudicar o meu devocional. Então, particularmente, na minha experiência, aquilo vai ser um tropeço, aquilo que Hebreus fala. Não é um pecado em si, mas vai ser um tropeço. Então eu vou me abdicar. Faz parte da modernidade o videogame, mas eu vou me abdicar. Pode ser que para o David não. Ele vai ter uma vida mais regrada, disciplinada, não tem problema nenhum em jogar alguns minutos por dia, não vai prejudicar o devocional dele, o tempo com a esposa, no congregar. Então, por isso que é uma questão adiáfora e a gente tem que responder, ter esse discernimento e responder de uma forma particular. Porque se partir desse rigor que nós vemos hoje, até então usar o celular seria pecado, David. Sim. Porque hoje as pessoas passam horas... Mas se gastam muito tempo. Sim, horas e horas na internet, né? Assistindo vídeos, ouvindo podcast, né? Então que fique claro que tudo aquilo que rouba minha comunhão com o Criador, isso é prejudicial, é um perigo. Aí um filtro... Eu vou falar uma coisa que eu aprendi com o irmão do André, e a gente utiliza isso nas aulas da IBD, enfim. A gente sempre, quando está em reunião com jovens, eu gosto de falar. E ele fala que
Cara, existe um mundo, existe toda uma diversidade que nós podemos aproveitar de Deus, do Evangelho, de Cristo. E aí existe uma linha, certo? Que a gente não pode ultrapassar. Aí as pessoas hoje elas estão na beira dessa linha, dizendo, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Sendo que não precisa. Eu podia simplesmente usar, agradar a Deus na plenitude, enfim, aproveitar essa vida aqui na Terra para glorificar a Deus, mas eu fico lá, pode tatuagem? Pode não sei o quê? Pode não sei o quê? Pra quê? Isso aí vai glorificar Sim, em quê? Entendeu? exatamente. Então, esse é o ponto, não é questão de ser pecado ou não. Que aí a gente vai entrar nessas questões que você falou. Mas eu acredito que muitas das coisas são passageiras. Que uma tatuagem, por exemplo, se eu fizer uma tatuagem, pode ser que daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos eu me arrependa disso. Boa parte das pessoas se arrepende. Então, inclusive. pra que eu vou mexer numa coisa que eu não preciso chegar até esse limite pra viver a vida? Eu posso viver uma vida na plenitude com Deus sem chegar naquele limite, entendeu? Eu acredito que é mais por aí. E André, então aí eu te faço outra pergunta, né? Que você hoje está aqui como entrevistado, né? Então a gente vai te encher de perguntas e você, né, deixe suas perguntas aí também nos comentários, que nós podemos sim respondê-las através de um vídeo na nossa página de cortes. Já aproveita para seguir o nosso Instagram, Reinoncast, tá bom? Nossa TikTok página também. Oficial em todas as plataformas. E estamos também no Spotify, tá bom? Você que curte o Spotify ali, você vai nos achar também no Spotify. Coloque lá, você vai ouvir essa conversa toda. Gente, tá tudo para honra e glória de Deus. Perfeito. Então deixe suas perguntas que a gente vai sim tentar respondê-las através das nossas outras páginas. Então, falando acerca desse limite, e o David até falou sobre a tatuagem, né? O que pode, o que não pode, André, tem crente que confunde liberdade com libertinagem, não é isso? Por exemplo, de uma forma mais direta, tem gente que sabe que a salvação é pela graça, mas fica de gracinha. Já viu essa expressão, né? Então, a pergunta é, por que isso acontece tanto hoje, André? Essa confusão, né? Então, se Deus me chamou e eu posso fazer todas as coisas, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, como é que a gente consegue resolver essa questão? Bom, vamos lá. Tem 2 extremos, o David já comentou sobre esses 2 extremos no início do nosso bate-papo. Que os 2 estão relacionados à doutrina da salvação, a forma como a pessoa enxerga o evangelho. Tá. Acho que o cerne está aí. De um lado está a questão do farisaísmo, do legalismo. Show. Que são pessoas, grupos ou denominações que acrescentam à palavra algumas regras e colocam como critério de salvação. E no contrário, aquilo que os apóstolos discutiram, inclusive em Atos 15, né? Ali, os judaizantes estavam colocando um peso sobre os irmãos. E eu diria que esse grupo é aquilo que Paulo fala em Romanos 10:2. É um grupo que tem zelo, mas é um zelo sem entendimento. Cai no legalismo, no farisaísmo. Perfeito. Ou seja, cumpra essas coisas e você será salvo. Tem alguns que falam até o seguinte: olha, meu vizinho, ele não fala palavrão, é um bom motorista, é um bom esposo, só falta Jesus. Então, quer dizer, a salvação na concepção dessa pessoa é que é uma salvação pelas obras, né? 90% obras e 10% Jesus que está faltando ali. Na verdade, sem Jesus ele não tem nada, né? Jesus são os 100%. Então, esse é um lado. Do outro lado é o mundanismo. É a pessoa que não entendeu nada da doutrina da graça de Deus. Então, por que acontece? Porque a pessoa não entendeu o que é o evangelho. Vamos pegar o exemplo de Paulo falando aos romanos, que é uma exposição mais bela, sistemática e profunda do que Paulo falando do evangelho aos romanos. Ele fala que é o poder de Deus para a salvação, e depois ele vai detalhando a realidade do pecado, lá no capítulo 1, dos gentios, o capítulo 2, os judeus, de que forma eles foram afetados também. Depois ele nivela por baixo. Olha, todos pecaram. Uau. Aí, graças a Deus que vem a solução. A partir do capítulo 3, verso 24, vem a doutrina da justificação. E aqui que está o ponto.
quando eu não entendo a relação entre ser perdoado por Deus, a questão da justificação e a relação disso com a santificação, se eu não entender uma dessas doutrinas, eu caio em um desses extremos. Ou no legalismo, cristianismo é um conjunto de regras de não pode. Ou eu caio no liberalismo. Paulo, sabendo disso, lá no tempo dele, ele fala de justificação pela fé, ele fala da graça de Deus, capítulo 3, capítulo 4, como eu amo aquele capítulo, né? Ele falando ali aos judeus de 2 personagens do Antigo Testamento justificados sem as obras da lei, Abraão e Davi. Capítulo 5 ali com os benefícios da justificação. Aí alguém poderia entender errado, pastor, inclusive como muitas pessoas entendem hoje. Bom, Jesus já fez tudo na cruz. Eu estou salvo pela graça, então eu vou viver de qualquer forma. Aí Paulo, como um bom mestre, um bom professor, ele utiliza uma estratégia lá chamada diatribe, né? Que é uma pergunta e resposta. Capítulo 6, ele finaliza o 5 falando da graça de Deus. Onde tinha um pecado, a graça superabundou. Aí a pergunta que ele faz no 6, é a nossa discussão aqui agora. Então nós permaneceremos no pecado para que a graça superabunde? Aí ele mesmo responde, de forma nenhuma. Então por que hoje existem muitos? Essa pergunta é crucial. Muita gente que confunde liberdade com libertinagem. Ele não entendeu nada ainda sobre justificação e sobre santificação. Uau. Que na justificação nós somos libertos da condenação, mas na santificação nós somos libertos continuamente sobre a influência do pecado na minha vida. Então quem anda de uma vida de qualquer forma, eu diria inclusive pela palavra que ele não foi justificado, porque só é justificado quem se arrependeu. Então eu diria que ele é um frequentador de alguma denominação. Teve uma mas experiência... se não tem fruto, ele não é filho de Deus. Perfeito. Então quer dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Eu posso, já diz um vídeo aí muito famoso, eu posso fumar? Pode. Eu posso usar droga? Pode. Eu posso roubar? Pode. Eu posso adulterar? Pode. Até um pregador famoso aí que fala sobre isso. Mas só não vai poder entrar no céu, diz o pregador. Exatamente. A última pergunta, nós já estamos praticamente finalizando, embora ainda tenha algumas coisas aqui. Mas, André, a questão é, o que você diria... Agora, para essa pessoa que está nos assistindo, o que você diria para quem está tentando agradar a Deus, mas morre de medo de parecer quadrado? Porque hoje em dia é assim, mais para a juventude, né? O jovem que aceita Jesus hoje, David, ele logo vai enfrentar alguns tabus dentro da sua escola. E não só da rede pública, mas da privada, e vai no ter trabalho. que abrir mão de algumas coisas. Não a questão é saber todos. Quem que ele vai querer agradar. Exato. Porque se ele vai querer continuar agradando os seus amigos, que falam palavrão, palavras torpes, vai querer continuar agradando a turma do mundo, hora que falado, ou vai querer agradar a Deus? Então, a minha pergunta agora é para o André, estendo ela para o David, depois eu também faço um comentário sobre isso, né? O que você diria para quem está tentando agradar a Deus, mas morre de medo de parecer quadrado, André? Bom, vamos lá. Acho que dá para responder com uma pergunta. E aqui vamos direcionar ao nosso amigo. Você prefere a aprovação temporária e perder a eternidade, ou ser rejeitado momentaneamente neste tempo e herdar a eternidade? Uau! Acho que é por aí. Perfeito. Então, um outro ponto que a gente pode refletir também é que aquilo que o mundo chama de ser quadrado, isso é muito relativo e vai mudando de tempos em tempos. Então eu devo sempre entender que nem sempre estar no caminho da aprovação é estar no caminho da bênção. Show! Nem sempre ter prosperidade, por exemplo, econômica, aquilo é sinônimo de bênção. Quando a gente olha para a história de Israel no Reino do Norte, Jeroboão reinou por 41 anos, foi um momento sem guerra, de muita prosperidade, e ali era um contexto de depravação espiritual e moral. Então o caminho não é a aprovação dos homens, inclusive ministerialmente. Não foi a pergunta, mas já avançando. Não é a multidão me ovacionando. Pense em Noé.
Um pregador que pregou por tanto tempo, quantas pessoas foram salvas, incluindo ele? 8 pessoas, alguém diria. Nossa, mas que pregador, hein? Pregou por tanto tempo, só 8 pessoas, meu camarada. Difícil, tá faltando hein? o quê aí? Tá faltando homilética, tá faltando teologia, tá faltando vida com Deus? Já diz um áudio que tem por aí, é que ele não é do reply, ele não é do replow. Faltou o like. Exatamente. Ô Jeremias, então, pregar e ninguém ouvir, né? Então a aprovação nunca foi um critério. E eu quero ler um texto de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 4, que vai nos falar também dessa questão da amizade com o mundo, né? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então fique firme, ainda que você seja reprovado neste mundo pelos homens, é melhor ser aceito por Deus e ser aceito por causa de Cristo, não pelas nossas obras. Perfeito. Que está nos assistindo também acerca dessa pergunta, né? Que como não parecer quadrado, você que é jovem, como não parecer quadrado dentro da escola onde eu estudo, na faculdade, no trabalho. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quem vive para agradar todo mundo, uma hora desagrada a Deus. Deus te chamou para ser luz e não pisca-pisca. A questão é que nós, nessa boa intenção de querer ser aceitos em algumas conversas, como aqui foi falado, a gente acaba virando as costas para o Evangelho. A gente acaba perdendo a oportunidade de falar de Cristo ali. Por quê? Porque eu estou tentando agradar um amigo, amiga, e ali. E Jesus disse o quê? Que quem se envergonhar dele diante dos homens, ele também... Então, o que eu quero dizer aqui, gente, de uma forma direta, de uma forma bem direta? O seu compromisso, a partir do momento em que você entrega a sua vida a Jesus, é com Deus. Então, se você de fato quer ser salvo, você tem que parar de ligar para a opinião dos outros e passar a fazer aquilo que as Escrituras mandam, porque quem perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la. Glória a Deus. Que essa mensagem e esses aqui testemunhos possam ficar claros e de fato te trazer uma orientação para as decisões que você precisa tomar. Bom, nós estamos agora partindo já para as considerações finais da nossa conversa. Desde já, muito obrigado por você que ficou conosco até aqui, nos assistindo, nos dando essa honra. Gente, para nós é um privilégio você parar as suas atividades do seu dia para nos assistir. Então faz mais um favor para nós, por favor, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, de comentar esse conteúdo. A gente aqui tem se esforçado bastante para trazer conteúdos que vão edificar a sua vida e fazer com que você se posicione na sociedade. Desde já eu quero agradecer ao David, agradecer ao André, o André especialmente por ter aceito o nosso convite, ter parado a agenda dele, está de férias ali na escola como diretor, mas pôde nos atender aqui, nos trouxe aqui assuntos, gente, assuntos que às vezes são perguntas que ficam no ar da juventude, André, ali na mente, fica ali martelando, e eu tenho certeza que o que foi falado, o homem aqui, David, é um chat GPT, meu irmão. O homem aqui, deixa eu ver se ele não tem aqui um chip na cabeça aqui, alguma coisa. O homem, o chat GPT perde para ele. O conteúdo que ele nos traz, a forma que ele aborda, e olha, é possível sim ser cristão e ser moderno. É possível, sim, andar com a Bíblia debaixo do braço e o tablet, o iPad no outro. É possível, sim, você servir a Deus no mundo moderno. A questão é, não deixe a modernidade tirar o tempo e a sua comunhão com o Criador. Desde já, eu me despeço aqui e agradeço por essa oportunidade, estendendo aqui as considerações finais aos meus amigos aqui dessa conversa. David e logo em seguida o André. Gente, só quero agradecer mesmo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com amigos. Foi uma conversa muito enriquecedora.
Eu gosto desses momentos, eu gosto de estar perto de pessoas inteligentes, que eu aprendo e faz aí com que eu perca menos tempo, né? Então eu já aprendo logo o que vocês erraram e eu tento não errar. Eu prefiro aprender com o erro de vocês do que eu aprender com meus próprios erros. Enfim, foi muito gratificante, edificante e eu creio que essa conversa pode abençoar a sua vida também. E volto a dizer, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva que você vai estar nos ajudando. Inclusive, a gente ter mais munição, mais força, mais coragem, aumentar nossos estúdios. Exatamente. Inclusive, já quero deixar o convite aqui para o nosso amigo, o pastor André, que em breve é pastor ou em breve? Sou presbítero auxiliando um pastor numa congregação. Olha aí. Mas pode chamar só de servo de Deus, que tá bom também. Nosso pastor, então, aqui. Para participar mais vezes aqui do nosso podcast, a gente vai ter outros assuntos também. E nós vamos estar convidando aí você, tá bom? Então é isso. Amém. Meu amigo pastor Adalas, mais uma vez, muito obrigado. Meu amigo David, a você, amigo que nos acompanhou. E eu quero também deixar uma palavra ao seu coração, você que está sendo tentado a agradar a multidão. Lembre-se do exemplo de Pedro. Pedro, ele cedeu a essa pressão para ser aceito pelas pessoas da sua época e negou a Jesus. E isso lhe custou muito caro. Mas Jesus, pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia, marcou um encontro com Pedro, assim como ele marcou um encontro com você que está acompanhando também este podcast. E ali Pedro teve a oportunidade de acertar onde ele errou, justamente na fala. Ele tinha negado Jesus por 3 vezes. Jesus por 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? E ali Pedro reafirmou o seu amor, mas ele foi além. Aí Jesus, ele conclui fazendo um convite, na verdade deixando uma ordem, entregando a maior responsabilidade que um homem poderia receber nessa terra, que é um cajado. Cuide então dos meus cordeirinhos, cuide das minhas ovelhas. Então que você que está aí nos acompanhando seja também encorajado a dizer sim para Cristo, ainda que isso custe a reprovação. Mas se você já negou a Jesus para ser aceito por este mundo, saiba que ele está pronto para te restaurar e você pode reafirmar esse amor por ele, não só por palavras, mas também trabalhando para ele. Lembre-se disso, você foi liberto para servir a Deus e para glorificar ao Senhor. Já pensou em ser um investidor na obra missionária? Com apenas 50 centavos por dia, você pode ajudar a transformar a realidade de famílias e comunidades inteiras, levando alimento, educação e a luz da palavra de Deus. O Projeto Reinon atua no Brasil e em vários países do mundo, levando esperança e demonstrando o amor de Deus de forma prática. E cada contribuição, por menor que pareça, faz parte de um milagre. Acesse nosso site, escolha um plano mensal e venha fazer parte dessa missão. Com apenas 50 centavos por dia, você planta sementes que alcançam o mundo. Então, gente, nós queremos agradecer por você ter ficado até aqui. E olha, nos siga nas redes sociais. Além das páginas oficiais do Reinoncast, no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube, no Spotify, nós também temos as nossas páginas individuais. Por exemplo, você pode me encontrar no @PRAdlas no Instagram, tá bom? Conteúdo todo dia, gente. Nós estamos lançando vídeos lá, tá bom? Edificantes para a sua vida, tá bom? David, onde é que a gente também te encontra? Gente, Instagram, dr.davidferreira. É a principal rede social que eu tenho. Lá eu posto conteúdos, enfim, no meu trabalho. Também falo algumas reflexões bíblicas e tudo para a glória de Deus. André, onde é que a gente lhe encontra? Também no Instagram, AndréR_Cunha. Será um prazer tê-los lá no meu perfil. Um perfil também que visa a glória de Deus, mensagens edificantes para a sua vida e para a sua família. É isso aí. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Deus abençoe. Deus abençoe.